Então é isso, pessoal. Boa noite. Eu sou a Alice, sou a bolsista de extensão do GELIC e bem-vindos à nossa primeira aula de introdução ao cinema de horror. Nós estamos muito felizes de receber vocês aqui. Gostaríamos de disponibilizar mais vagas, mas foi o que a gente pôde fazer dessa vez. Então, bem-vindos e eu vou apresentar o slide agora. Vocês me confirmam se estão vendo, tá? Tá aparecendo? Sim, está. Obrigada, Jéssica. Tá sim. Então, esse é o nosso primeiro curso desse projeto de extensão, que são os minicursos de Elite, que a gente escolheu para fazer em outubro, especialmente por ser o mês do Halloween. Então, um curso de introdução ao cinema de horror. Primeiramente, eu quero saber se vocês já estão seguindo a gente nas redes sociais. E se não, já aproveita e abre uma aba aí no seu celular, no seu computador, e digita lá, @gelic_fopo. Também aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube, que tem o mesmo endereço, @gelic_fopo. O e-mail vocês já conhecem, né? A gente vem se comunicando via e-mail aí. Então, se quiserem perguntar alguma coisa, alguma dúvida sobre os próximos cursos, só mandarem um e-mail para a gente responde. Eu queria também dar os créditos desse slide muito lindo, que é o slide preparado pela Sara. E se você gosta desse tipo de arte, já aproveita e segue a gente também no Instagram, porque lá temos muitas artes nesse estilo aí, feitas pela Sara e pela nossa equipe do Instagram. Que mais que eu vou falar? Bom, primeiro explicar um pouco o que são os minicursos de Elite, né? É um projeto de extensão que procura realizar essa ministração de mini cursos à distância, online com carga horária entre 3 a 9 horas, que é executado pelos membros do grupo GELIC. O que é GELIC? Ainda não falei, né? GELIC é o Grupo de Estudos de Literatura e Cinema da UFOPA. E qual é o objetivo do projeto? O nosso projeto quer promover a democratização do acesso ao conhecimento e estimular a reflexão crítica sobre produções culturais, tanto para a comunidade externa ao FOPA, como também para a comunidade interna. Além de oferecer oportunidades de formação continuada para professores da língua inglesa e português e de artes da Rede Pública de Santarém. Agora eu vou apresentar nossas professoras. Nós temos a Cibele Piccini, que é formada em jornalismo pela UFRJ e é mestre em letras pela UFOPA, pelo PPGL, que é o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFOPA. A Thaís Cunha é formada em letras pela UFOPA, letras em inglês, e é mestranda pelo PPGL também. E aí nós temos a Clara, que é formada em letras em inglês pela UFOPA, está estudando, cursando agora letras português e faz parte do grupo de Elite também. E eu, sou a Alice, sou formada também em letras em inglês, faço parte do grupo de Elite, como eu já disse, eu sou bolsista do grupo e também estou estudando letras português na UFOP. Aqui a gente tem um resumo, acho que vocês já viram esse resumo das aulas que nós vamos ter no Instagram. Se ainda não viu, aproveita e segue logo a gente que você vai ver. Na primeira aula, que é a de hoje, a gente vai ver a origem e evolução do horror cinematográfico. Então, vamos ter uma introdução ao gênero de horror, evolução histórica e depois uma discussão sobre o filme Frankenstein. Na segunda aula, que vai ser no dia 21/10,
na próxima segunda-feira, nós vamos ver os subgêneros e o horror contemporâneo. Então, a gente vai continuar essa parte da evolução histórica do horror. Depois vamos analisar alguns subgêneros e vamos discutir o filme Corra, de 2017. Bom, essa foi a introdução que eu fiz. Eu quero dizer para vocês que vocês podem ficar à vontade para perguntar. Então, assim que surgir uma pergunta, você já escreve no chat, que eu vou estar de olho no chat, anotando as perguntas, para no final a gente conversar sobre. Também tem um aviso que eu queria dar, é que pode ter um pouco mais de participantes aqui do que o número de vagas disponibilizadas, porque a gente abriu a sala para os alunos que são membros do GELIC. Eles não vão ganhar certificação, assim como os inscritos, mas eles podem participar da discussão. Fiquem à vontade, GELICers, para fazerem perguntas e participarem. No final também a gente vai abrir espaço para abrir o microfone, para falar, se for o caso, mas fiquem à vontade, tá bom? É isso, deixa eu ver. E vamos começar com a aula. Eu acho que eu passo a palavra para Clara. É isso? Isso. Oi, gente, boa noite. Eu só gostaria que vocês me respondessem se o áudio tá ok, ou se tá falhando. Ok. Tá ok? Ah, tá bom, então. É porque eu tô com o ventilador aqui atrás também, se fizer muito barulho. Me falem, por favor. Bom, gente, já dei boa noite, a Alice também já fez a minha apresentação. Eu sou a Clara Romana e eu vou começar aqui com o primeiro tópico do nosso mini curso, falando sobre a definição e as características do gênero horror. Então, Alice, eu acredito que é tu que está passando, então pode passar para mim, por gentileza. Pode passar. Bom, gente, eu trouxe aqui 2 significados. Vou começar com o significado etimológico. Eu trouxe 2 palavras, que é o horror e que é o terror, tá? O primeiro significado etimológico vai falar do horror. A palavra horror, ela deriva do latim horrore e significa ficar com o cabelo em pé ou eriçar os pelos do corpo. Ela também deriva do francês antigo, horror, que equivale a eriçar ou arrepiar. A palavra terror, ela tem origem também no latim, terror, ores, e significa um medo ou uma ansiedade extrema. Por que eu trouxe essas 2 definições? É comum atualmente a gente pensar que o horror e o terror eles se assemelham em ambas as definições, em ambas as características. Apesar de que o terror e o horror têm características semelhantes, eu trouxe as definições aqui para diferenciar o horror do terror. O horror, ele já vai mexer com o nosso aspecto físico, enquanto o terror, ele já vai mexer com o nosso aspecto psicológico e emocional. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente vê uma cena de horror, a gente fica totalmente paralisado e fica sem muita reação. Nossa reação é ficar totalmente paralisado. Isso vai impactar no nosso físico, ou seja, vai acontecer justamente de eriçar os pelos do corpo e a gente vai ficar totalmente estático. Já quando a gente está vendo ali uma situação em algum filme, um documentário, ou lê até mesmo um trecho de um livro falando de cenas de terror, já vai mexer muito mais com o nosso psicológico e com o nosso emocional. Então, aí já vai surgir o nosso medo e vai também surgir uma ansiedade extrema. O medo e a ansiedade extrema eu vou aprofundar mais adiante. Pode passar, Alice, por favor. Eu trouxe também as palavras horror e terror com diferenciação na linguagem. Na língua portuguesa, convencionou-se usar a palavra terror enquanto um termo geral para falar sobre uma gama de narrativas que abordam reações emocionais relacionadas ao medo. Já na língua inglesa, esse tipo de narrativa que eu acabei de mencionar é designado pelo termo horror, que funcionam como um conceito guarda-chuva para abarcar uma série de gêneros e subgêneros narrativos, a exemplo de gótico, fantástico, suspense, mistério, thriller, fantasia, o gore e entre outros. Pode passar isso.
Eu também trouxe uma citação que exemplifica muito bem a definição dos termos horror e terror. Desses dois autores aí. Eles vão falar o seguinte: o terror ele se caracteriza pela indeterminação e obscuridade no tratamento dos eventos, de forma que a sutileza psicológica seria uma condição necessária para despertar o sentimento. Em contraste, o horror ele provoca um choque, congelando o espírito e quase que acabando com a capacidade de reagir. Ou seja, o horror ele é um sentimento universal. O que eu quero dizer quando ele é um sentimento universal? Ele é um sentimento que ele vai abordar as nossas ansiedades, os nossos medos e os nossos temores culturais coletivos, de uma forma que todas essas características que eu acabei de citar, elas sejam projetadas numa tela de TV ou numa tela de cinema. E é muito importante aqui deixar claro para vocês a diferença do medo e da ansiedade. O medo, ele é um sentimento que nós sabemos a origem de onde ele está vindo. Por exemplo, eu posso aqui citar um medo de altura. Esse medo de altura pode vir de um trauma que uma pessoa sofreu na infância. Então, já adulto, se ela tem medo, se ela consegue se expressar melhor sobre esse medo, ela sabe a origem. Diferentemente da ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento difuso. O que eu quero dizer com isso? Na ansiedade, há a existência do medo. Só que o que acontece? Nós não conseguimos ter a compreensão desse sentimento. Então, é muito importante eu falar isso aqui para vocês, porque a principal característica, que é o medo, vai estar tanto no gênero horror quanto no terror. Então, como eu já estava falando anteriormente, que o horror ele é um sentimento universal, que ele vai trazer à tona os nossos temores, os nossos anseios e os nossos medos. Por muito tempo, ele foi um instrumento comercial. Então, era uma forma de entretenimento, uma forma de lazer. E quando eu falo do medo, ele está muito relacionado a uma das características principais também dessa definição, as crenças e as práticas religiosas. Quero deixar claro que é um dos pontos que vai falar sobre a existência do medo do gênero do horror. Então, eu posso citar aqui um exemplo que acontece, exemplo, no caso do filme, acho que todo mundo aqui, ou quase todo mundo já assistiu a saga A Invocação do Mal, onde há uma garotinha que ela é possuída, então a sua salvação é através da oração do casal lá que vai salvar ela. Então, o medo ele está muito relacionado às nossas crenças de que os filmes de horror eles retratam justamente isso, que se há condenação, há uma salvação, se há um tormento, há uma paz. Então, eles retratam muito essa imagem também do céu e do inferno. Então, eles trazem muito esse viés pró-religioso, que é justamente se voltar para orações, se voltar justamente para a figura de Deus, que é para justamente conseguir a sua salvação. Essa é uma das explicações religiosas, no caso, para explicar por que nós sentimos tanto medo quando nós vemos algum filme de terror ou alguma cena. Então, obviamente que eu estou falando aqui de filmes sobrenaturais, que geralmente são filmes que trazem a teologia ligada ao horror. Pode passar isso para mim, por favor? Certo. Agora aqui eu coloquei uma visão geral, que eu digo que é a definição final do que é o terror e do que é o horror. O terror ele evolui de uma construção cuidadosa do suspense, perturbando
ao criar a apreensão de que alguma coisa horrível pode vir a acontecer. Já o horror, ele é uma forma emocional devastadora que não produz apenas ansiedade, mas também repulsa, se tratando de algo que literalmente aconteceu. Se o terror faz o espectador se preocupar com o que pode vir a acontecer, o horror mostra efetivamente e concretiza este medo. Então, essa foi a definição do horror, do gênero horror. Pode passar. Bom, agora eu vou falar aqui sobre as características do gênero horror. Eu selecionei essas características aqui para vocês e eu vou falar sobre elas. A primeira característica é a narrativa do gênero de horror. A narrativa do gênero de horror, ela vai contar histórias em que há o sobrenatural, em que há o desconhecido, em que há a violência extrema. Então, ela vai trazer esses tópicos no gênero de horror. Ela vai contar esses tópicos, mas também ela vai se tratar ali da psicologia e do emocional do personagem interligado com a pessoa que está assistindo. Ela vai trazer ali a angústia, o medo, ela vai trazer a esperança e ela vai trazer esses sentimentos juntos. Então, esse é um primeiro ponto ali das características do gênero horror. O segundo ponto é o enredo. O enredo, no gênero horror, há algumas variações neles, mas geralmente os enredos eles seguem um padrão comum, que são, por exemplo, casas mal assombradas, mansões mal assombradas, personagens sobrenaturais ou personagens humanos que sejam um serial killer, um psicopata. Então, elas vão ter essas variações, mas elas sempre vão seguir aquele mesmo enredo. O terceiro tópico, o terceiro ponto, são os personagens arquetípicos. Os personagens arquetípicos do gênero do horror, não tem como a gente não falar do gênero do horror sem falar no monstro. Então, a figura do monstro construída é caracterizada... O monstro é interessante porque ele é caracterizado de duas formas, na forma humana e na forma da sua entidade sobrenatural. Na sua forma humana, a gente tem um monstro aí construído como, por exemplo, um serial killer ou um psicopata. E na sua característica já sobrenatural, é um espírito ou é uma entidade. Geralmente, essa entidade é uma entidade maligna. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi um filme de horror que tenha uma entidade benigna. Então, geralmente, tem aí a figura da entidade maligna sendo retratada como um monstro. Obviamente que a construção do filme de terror, ela não só é feita com um monstro, tem que ter os personagens também, como, por exemplo, tem a família do pai como papel de protetor, da mãe como papel de protetora também, mas não tanto quanto o do pai. Temos aí os dois filhos, ou mais de um. Como, por exemplo, o filme Nós retrata justamente esse papel da família. Temos aí o grupo, temos também um grupo de amigos que saem em busca de algum mistério, em busca de saber acontecimentos macabros sobre tal lugar, como, por exemplo, Bruxa de Blair, que tem aí o grupo de amigos. Então, é interessante ver a construção desses personagens e é interessante ver como que as histórias elas vão se desenrolando ao passar do filme. O quarto ponto, que é o audiovisual, também é um dos pontos muito assim, interessantes do gênero horror, porque a maioria dos filmes de horror sempre tem uma música suspense, ou sempre tem aquela hora em que está tudo calmo e do nada dá um bam. Então, isso é muito marcante do gênero do horror, mas também não só isso. Também o audiovisual, ele é uma ferramenta poderosíssima porque ele traz discursos, sejam esses discursos em forma de metáforas, através de imagens, através de representações.
Então, ele é uma ferramenta poderosíssima quando utilizado no gênero do horror para trazer justamente esses discursos e trazer essas ferramentas do som e do visual. Nós temos também a literatura gótica e o subgênero. Esses dois pontos, eu acredito que a Cibele e a Thaís vão falar de maneira aprofundada sobre eles. Então, eu decidi não me aprofundar muito sobre eles e dar só uma leve introdução para vocês. A literatura gótica, ela, na verdade, é um subgênero do gênero horror, e ela surgiu ali no final do século XVIII, e ela traz justamente elementos como o terror, como o mistério, e principalmente ela dá uma forte ênfase na psicologia humana. Então, ela vai trazer muito desse aspecto de angústia, de medo, de um temor, justamente naquelas cenas ali que vão ser retratadas. Já os subgêneros, eles têm categorias dele no horror, no gênero do horror. Eu separei alguns exemplos aqui para vocês, e, na verdade, pessoalmente, eles são mais que exemplificações, eles são, na verdade, indicações minhas, aqui, que eu vou falar para vocês. E eu vou citar alguns subgêneros, tá? Não vou me aprofundar tanto. E eu vou começar aqui pelo terror psicológico. Eu tenho como exemplificação e tenho também como indicação o filme Corra, que inclusive vai ser discussão da nossa próxima aula. Tem o terror sobrenatural, que eu indico aqui, que eu tenho como exemplificação a saga Invocação do Mal. Eu tenho o slasher, que inclusive vai ser tema da nossa aula aqui, que é Frankenstein. Ficção de terror, tem o filme Alien. Terror de sobrevivência. Eu coloquei Guerra Mundial Z, porque eu gosto muito de zumbis também. Mas, obviamente, que tem outros filmes falando sobre o terror de sobrevivência. Eu coloquei como um terror humorístico, Casamento Sangrento, e terror gótico, Entrevista com o Vampiro. Então, esses gêneros, subgêneros aqui, que eu acabei de citar, são alguns que vão aparecer durante o nosso mini curso, e outros também que eu coloquei aqui como exemplificação e uma indicação. Os dois últimos pontos, as duas últimas características do gênero de horror é a ambiguidade moral e o medo versus esperança. A ambiguidade moral, ela é muito interessante quando ela é retratada no filme de terror. Por quê? Porque ela vai te trazer uma reflexão e ela vai te fazer pensar sobre as suas certezas. Ela vai te fazer se questionar, cara, será que isso aqui realmente foi o certo a se fazer ou não? Um exemplo disso é, por exemplo, um personagem, um herói que é desconstruído. Por exemplo, todo o sacrifício que ele fez até ali, e se esse sacrifício que ele fez até ali, ele conseguiu, por exemplo, salvar alguém ou salvar a si mesmo, foi realmente necessário? Será que não existia outros caminhos que poderiam ser tomados, outras iniciativas que poderiam ser tomadas? Então, a gente começa a se questionar muito através desses personagens. E é muito interessante que cada personagem em filmes de terror nos liga esses sentimentos de fazer refletir e de fazer pensar também. E o medo versus esperança como eu já falei anteriormente, o medo é uma característica assim, principal do filme de terror. Às vezes ele meio que é hater do filme de terror, porque muitas pessoas não assistem justamente por ter muito, muito medo mesmo de assistir o filme de terror, porque já sabem que vão sentir o medo. Então, elas já nem ligam a tela do celular e nem da TV, porque justamente elas já sabem que vão sentir esse medo. Mas é interessante que o gênero de horror, ele traz muito esses sentimentos ligados lado a lado. Então, eles despertam esses sentimentos no telespectador. Quando a gente tem o medo ele é uma reação. Então, quando você se sente ameaçado, você logo tem os dois sentimentos. Tem o medo e tem a defesa.
Então, já o sentimento de esperança, ele vai te dar uma sensação de alívio, de que, poxa, há um caminho que o personagem ele consegue encontrar. Então, é muito interessante a gente colocar o medo e a esperança lado a lado. Então, essas foram as principais características que eu falei para vocês. Agora as meninas vão dar continuação no nosso minicurso. Oi, gente, boa noite. Isso, eu sou a próxima. Meu nome é Cibele, como a Alice já bem me apresentou no começo. Antes de começar a minha parte, eu queria só reafirmar que, caso alguém queira falar alguma coisa, é só levantar a mão aqui que a gente dá a vez para você falar, para perguntar alguma coisa. Quem também puder deixar a sua câmera ligada, só para a gente não ficar falando com janelinhas pretas, mas quem não puder, não se preocupe também com isso. E eu queria um último pedido aqui para vocês colocarem no chat de onde vocês são, se vocês são aqui de Santarém ou de outra cidade, de qual universidade vocês são, quem é. Algumas pessoas, como a Alice falou, são integrantes do GELIC, outras são da UFOPA. Se você é de uma outra universidade, você pode colocar no chat aqui também, que é uma forma da gente se conhecer, né? Enquanto isso, eu vou já começar aqui a minha apresentação. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a evolução histórica desse gênero, né? Nesse momento, nessa aula, eu vou falar sobre duas fases de evolução, de desenvolvimento. Vai ser a fase experimental e a fase clássica do horror. Essas fases, elas marcam períodos importantes de transformação, de mudanças estruturais, tanto na narrativa, né, na temática dessas narrativas, quanto também na forma desses filmes, né? Essa divisão que a gente vai apresentar aqui no mini curso, a gente se baseou a partir da argumentação do Rick Warland. Vocês receberam uma pasta com materiais complementares, né? Eu dei uma olhada lá nela e eu ainda não coloquei o livro dele, mas eu vou estar colocando assim que terminar essa aula, para caso vocês queiram se aprofundar nesses pontos, né? Então, ele faz essa divisão entre fases históricas de desenvolvimento do gênero. Alice, pode passar o slide. Quando a gente fala sobre cinema de terror, cinema de horror, é impossível a gente não começar falando sobre a literatura gótica, né? O sentimento de medo, o sentimento de horror, de ansiedade, ele sempre esteve presente na cultura do ser humano, na cultura da humanidade, nas expressões artísticas e culturais. Então, a gente pode, por exemplo, voltar e citar, por exemplo, passagens da Bíblia, citar obras da cultura grega, cultura romana, no qual a gente já conseguia identificar elementos que hoje a gente considera elementos do gênero do horror, né? Do horror moderno. Sejam ele, por exemplo, passagens com cenas de violência, cenas gráficas de violência, sejam passagens que tentam despertar no leitor medo, ansiedade, choque. Então, desde sempre, desde os primórdios ali das primeiras manifestações culturais, a gente já tinha presente esses elementos. Mas os estudiosos, os acadêmicos, eles consideram a literatura gótica como a primeira expressão artística consolidada e que viria, então, a fundar o que a gente chama hoje de horror moderno. A literatura gótica, como a Clara até falou rapidamente, ela surgiu ali em meados do século XVIII, então, num momento, num contexto europeu, um contexto aí de revolução industrial, um contexto de revolução francesa, contexto também de consolidação dos estados laicos, de diversos avanços tecnológicos, científicos e industriais ali naquele momento. Então, a literatura gótica, ela surge já transgressora,
porque desde o seu início, desde o seu nascimento, ela questiona essa noção de progresso, do que ali a sociedade estava chamando de progresso, né? Como eu coloco aqui nesse trecho do slide, então, a literatura gótica, ela insiste nos mistérios religiosos e pagãos do passado. O passado, que a princípio os racionalistas do momento, eles acreditavam que deveria ser deixado de lado, deveria ser esquecido. Então, a literatura gótica, ela traz de volta isso, né? O gótico em si, né, ele foi um movimento muito importante para aquele momento, e ele teve sua expressão não somente na literatura, mas na arquitetura, por exemplo, a arquitetura gótica é até hoje reconhecida, né? Mas quando a gente fala dessa literatura, ele traz, então, algumas características que permanecem até hoje, como, por exemplo, o cenário soturno, dos castelos mal-assombrados, das masmorras, que mais tarde vão virar as mansões mal-assombradas, né? O gótico, ele traz também o arquétipo, a figura do vilão violento, daquele normalmente protagonizado por um homem, que é sempre em contraste a uma protagonista feminina. Então, mulheres muitas vezes protagonizam as narrativas góticas do início ali do século, desde do seu nascimento, como protagonistas muitas vezes inocentes, né, que passam indefesas, que passam esses sentimentos, né, para o leitor. E aí, quando o Rick Warland ele fala da literatura gótica, ele destaca, então, nesse momento, o Terrible Trio, ou Trio Terrível. Para o autor, ele considera essas 3 obras que eu coloquei aqui no slide como obras fundamentais para o desenvolvimento do que viria a ser, então, o cinema de horror, né? Seria Drácula, de Bram Stoker, Frankenstein, da Mary Shelley, e O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson. Segundo Warland, essas 3 obras, elas a partir delas, criam-se 3 arquétipos fundamentais para o horror. São obras altamente adaptáveis, né? O autor ele chega a defender a tese de que todas as histórias de horror, de uma forma ou de outra, até os dias de hoje, elas surgem elas são adaptações, digamos assim, adaptações mais fiéis ou menos fiéis dessas 3 obras. Todas as narrativas, então, beberiam dessa mesma fonte. Então, a partir, por exemplo, de Drácula, a gente poderia abordar, então, temas como erotismo, desejo, medo. A partir de Frankenstein, a gente pode falar sobre temáticas voltadas à criação de vida, aos limites da ciência e da criação, ao desejo do homem, né, de se sobrepor a um poder divino. A partir de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, a gente pode falar sobre moralidade, a gente pode falar sobre esse conflito entre o humano e o animal, o bem e o mal. E a partir dessas 3 narrativas também surgem 3 figuras, como eu falei, importantes. Seria a figura do vampiro, a figura do monstro e a figura do duplo, né? Desse ser que em si carrega a dualidade. Pode passar, Alice. E aí, a partir desse momento, né, saindo um pouco da literatura gótica e indo, então, para o gênero, para o cinema, né, para a arte cinematográfica. Lembrando que, nesse momento, a gente está falando dessa chamada fase experimental. Essa fase é o momento em que ocorrem as primeiras adaptações cinematográficas, adaptações de obras da literatura gótica, né? Nesse momento, então, se tem uma tentativa de criar um gênero distinto, né? Alguns dos elementos que surgem nesse momento, eles vão permanecer, vão ser consolidados aí na próxima fase, a fase clássica, e outros elementos vão se perder, né? Até devido à duração, à curta duração aqui da nossa aula, eu fiz, então, alguns destaques de momentos históricos que eu considerei importante estar conversando aqui com vocês dentro dessa fase experimental.
No livro, se vocês tiverem interesse de ler, vocês vão encontrar mais momentos e de forma mais detalhada. Então, a gente tem primeiro momento que eu destaco aqui, é a era Nickelodeon, que iria mais ou menos de 1906 a 1914. Nesse momento, então, a gente tem as primeiras, de fato, adaptações ali cinematográficas. Esse momento ele faz referência a um contexto nos Estados Unidos, no qual existiam pequenas salas de cinema que exibiam curtas-metragens. Naquela época ainda era o cinema mudo. Então essas salas elas exibiam curtas-metragens de 5, 10, 15 minutos no máximo, e cobravam 5 centavos ou um níquel pelo ingresso. Então esse foi um momento de facilitar o acesso ao cinema, né? O maior cinema de massa, porque as pessoas puderam ter acesso àquele espaço, né? Houve uma popularização e uma massificação dessa arte. Como eram filmes mudos, né? Então, normalmente, os filmes eles eram exibidos ali de forma acompanhada por música ao vivo, e essas narrativas primordiais, elas basicamente desejavam despertar emoções intensas naquele público, né? Então, desse momento, a gente tem, por exemplo, a primeira adaptação cinematográfica de Frankenstein, de 1910, o Gabinete do Dr. Caligari, também, de 1910, a primeira adaptação dele, depois a gente vai ver que tem uma mais conhecida, e Le Manoir de Diable, que é A Mansão do Diabo, um pouco antes, de 1896. Frankenstein, de 1910, é essa imagem que eu trouxe aqui no slide, é uma das cenas, e vocês conseguem encontrar na íntegra no YouTube. Então, é facinho de encontrar e de assistir. Pode passar, Alice, por favor. Se alguém quiser falar, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, só levantar a mão que eu pauso a minha fala. Outro momento aqui também que eu achei muito interessante de trazer para vocês nessa fase é sobre o expressionismo alemão, que surgiu ali na década de 1920. Nesse momento, a gente está falando, então, de um contexto da Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial, um momento de crise econômica e crise social para aquele país, né, e para a Europa como um todo. O movimento expressionista ele foi um movimento importantíssimo para as artes no geral. Por exemplo, teve grande destaque também as pinturas expressionistas, lado ao lado, né, do cinema também. Esse é um momento de rejeição das convenções ocidentais, né? Nesse momento, então, o foco das narrativas são as experiências pessoais e subjetivas, né? O que eles colocam ali em cena seria, então, uma representação subjetiva do mundo. E, para isso, eles fazem o quê? Eles utilizam-se de setes pouco realistas, ou seja, ambientações pouco realistas, e isso vem também muito das limitações financeiras ali do momento, ângulos profundos e sombras marcantes. O movimento expressionista como um todo, ele teve origem ali no romantismo alemão, né? Como eu falei, ele se expressou em diversas artes, né? Na pintura, no cinema, e ele nasceu ali na Alemanha e ele foi se espalhando para outros países, né? E chegou, por exemplo, até os Estados Unidos, quando cineastas alemães eles fugiram ali do seu país num contexto pré-Segunda Guerra Mundial. Desse momento, eu destaco aqui alguns filmes para vocês também, da mesma forma como a Clara também eu digo que são indicações para vocês assistirem. O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, Nosferatu, também de 1920, 22, quer dizer, Metrópole, de 1927. No geral, nas narrativas do expressionismo alemão, a gente tem, então, a abordagem de temáticas latentes ali à guerra, ao pós-guerra, como, por exemplo, loucura, ansiedade, angústia, são alguns tópicos abordados nesses filmes. E o expressionismo alemão, como eu falei, ele é tão importante que até hoje
a gente ainda consegue encontrar aspectos desse movimento presentes em outras obras mais atuais. Posso citar aqui como exemplo para vocês alguns filmes do Tim Burton, não sei se vocês conhecem, por exemplo, Edward Mãos de Tesoura, tem um design, tem um visual que lembra muitos aspectos do expressionismo alemão, e recentemente também a gente teve a divulgação aí de uma nova versão de Nosferatu, o que mostra, né, que a obra continua atual, né, continua importante aí para o contexto de hoje em dia. Pode passar nesse, por favor. E agora eu passo para a fase clássica do horror. Nesse momento, né, a fase clássica ela estaria começando ali mais ou menos na década de 1930 e iria até meados de 1960. Nesse momento da fase clássica, é a primeira vez que a gente tem o uso do termo filme de horror. Até então não era utilizado esse termo, né? Porque a partir desse momento, as convenções elas foram estabelecidas, elementos ali típicos do que a gente conhece como um filme de horror, né? Elementos que estão ali presentes nessas narrativas foram consolidados. Foi a partir desse momento, então, que tanto a produção artística quanto o público passou a reconhecer o que seria ou não um filme de horror. Né? Pode passar, Alice. Desse momento, eu trago, então, como destaque, a Era de Ouro de Hollywood, que ocorreu ali a partir de 1930. Nesse momento, a gente está falando de um contexto Estados Unidos, né? Um contexto já de introdução do som, então a gente tem essa transição entre os filmes mudos para os filmes com som, né? Nesse momento também a gente tem um monopólio de grandes estúdios, né? E o entendimento do filme como um produto, o filme como uma mercadoria, que deveria ser, então, produzido e, consequentemente, consumido por um público, né? Dentre esses grandes estúdios ali que monopolizavam a produção de Hollywood, a gente tem a Universal Pictures como um estúdio muito importante quando a gente fala aí de um contexto de cinema de horror, né? A Universal, ela criou o que até hoje se conhece como Universal Monsters, ou Monstros da Universal, né? Ao todo, foram cerca de 40 filmes que fizeram parte desse universo. A Universal, ela, de novo, bebeu ali da fonte da literatura gótica e ela trouxe adaptações cinematográficas de obras clássicas, né? E aí, nesse momento, mais ou menos indo aí de 1930 até 1950, a gente tem a produção desses filmes, e eram filmes independentes entre si, mas que faziam parte de um mesmo universo. É quase como se fosse um protótipo do que a gente tem hoje com Marvel, sabe? Filmes diferentes, mas que pertencem ao mesmo universo. E aí aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Frankenstein, que daqui a pouco a gente vai estar fazendo a discussão mais aprofundada, foi um filme lançado nesse momento. A Thaís depois vai entrar aí com mais detalhes para vocês. Ele foi lançado em 1931. A gente tem Drácula também, desse mesmo ano, 1931. E aí a gente tem aqui a imagem dele bem no centro, que é aquela figura bem típica do que até hoje a gente considera um vampiro, né? A gente tem o filme A Múmia, de 1932, O Homem Invisível, de 1933, A Noiva de Frankenstein, de 1935, dentre outros filmes. E aí agora, só para dar uma complementada na minha fala, e depois eu vou trazer alguns tópicos, eu vou passar um vídeo, eu vou pedir para a Alice passar ele, eu espero que dê certo. E aí depois eu volto para a gente conversar rapidamente sobre ele e eu fechar a minha fala. Pode passar, Alice. Espero que dê certo.
Kids turn out tonight. The time has come. Where are we? Look. Look and wonder. I shall awaken memories of terror and triumph, of love and crime and death. Your spirit that has wandered through so many forms and so many ages. Thou shalt rise again. Superstition of yesterday and become the reality of today. Think of it, waiting for a new life to come. I shall come back very soon now. With terrible power. The nations of the world will run squealing in terror. To a new world of gods and monsters. Esse vídeo, só para finalizar minha fala, ele traz diversas cenas de alguns dos filmes que eu citei aqui para vocês, e ele é um teaser de algo que a Universal tentou fazer há alguns anos atrás. A Universal ela tentou retomar os monstros da Universal, né? Universal Monsters, fazendo regravações desses filmes clássicos. Não deu certo. A Universal chegou a lançar O Homem Invisível, lançou, se não me engano, Drácula, e lançou, eu acho que mais um, que não fez sucesso, nem de público, nem de crítica. Eu acho que o que mais fez sucesso foi O Homem Invisível, com a Elizabeth Moss, mas foi o único. E A Múmia também, com Tom Cruise, o filme novo da Múmia com Tom Cruise. Os filmes não fizeram sucesso, mas isso mostra o quanto até hoje esse imagético desses monstros está presente, né? E são importantes para o cinema, né? E para o espectador e para o fazer ali de nós que assistimos. É isso, gente. Vou passar agora a minha fala para a Thaís, que vai entrar de uma forma um pouco mais aprofundada num dos nossos filmes, Frankenstein. Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Sim. Bom, vou falar um pouco sobre o filme do Frankenstein, que foi produzido em 1931. E por que o filme do Frankenstein, que foi o segundo da Universal, e não o Drácula, que foi o primeiro? Porque o Drácula, ele foi inspirado em lendas reais, vamos assim dizer. O medo do escuro, da criatura que habita o escuro, daquela criatura capaz de sugar a sua vida, o seu sangue, a sua alma, ela já existia. O que o Bram Stoker fez foi personificar aquilo no personagem. O Frankenstein, ele é um monstro que, tanto na literatura como no cinema, ele trouxe um campo, assim, totalmente novo. Pode passar, Alice, por favor. Bom, a origem do Frankenstein. A gente não pode começar a falar do filme sem antes falar do livro, porque é uma adaptação. Nas últimas décadas, nós tivemos Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes, Harry Potter, isso faz com que no imaginário de muitas pessoas elas acreditem que essa é uma tática nova dos estúdios. Estão a partir desse momento das últimas décadas, eles não fazem mais scripts, eles só pegam adaptações. Na verdade, esse é um costume bem antigo. É um costume que ele remonta lá da origem do cinema. Porque o cinema ele era uma arte nova, os cineastas ainda estavam aprendendo ali a criar o começo, o meio e o fim das suas tramas, então eles foram buscar as histórias em um material seguro. E esse material seguro era a literatura. Bom, o romance
chamado Frankenstein, ou Frankenstein o Moderno Prometheus, dependendo, né, de como você vai encontrar. Algumas obras vai estar só o nome Frankenstein, outros vai estar com título e subtítulo. Ele foi criado por Mary Shelley, eu acho que todo mundo aqui que tem o contato com a literatura gótica já ouviu falar dela, da genialidade dela, com apenas 18 anos, de escrever uma obra tão incrível, né? E no livro, ela trata, né, sobre o gótico, o progresso e os receios da sociedade inglesa para o que estava acontecendo ali naquela época. Então, nós tínhamos os dois lados ali, em relação ao iluminismo, à ciência, isso é evolutivo, isso é interessante, mas quais os males que podem trazer? Quais os monstros que positivo, mas causa ainda muitos medos e muitos receios. Então, naquela época ali, a sociedade tinha aquele receio da ciência, aquele medo do que poderia surgir da ciência. No livro da Mary Shelley, ela apresentou para o mundo a terrível criação concebida pelo doutor Victor Frankenstein. Na verdade, se criou essa ideia de chamar ele de doutor, mas ele ainda era um estudante. O estudante Victor Frankenstein, ele estava ali tentando entender o funcionamento da vida, e ele cria ali, de parte de cadáveres, um ser grotesco, nascido puramente da ciência, só que na obra não nos conta como isso aconteceu. Ele apenas diz que passou meses pesquisando e durante uma noite o seu projeto deu certo. E a partir daí o monstro ganhou vida. Ele não nos detalha como isso aconteceu. Ela apenas diz que foi fruto da ciência. E esse ser, essa criatura, ela é como um bebê. Ela nasce ali inocente, ele não sabe de nada, mas com o tempo ele aprende a falar, ele aprende a andar, ele aprende a pensar, a fazer questionamentos filosóficos, mostrando essa evolução aí desse monstro. Pode passar, Alice, por favor. Bom, alguns autores, alguns estudiosos acreditam ao Frankenstein o nascimento da ficção científica. Por quê? A ficção científica é colocada como, basicamente, uma projeção do futuro. Resumindo, assim, bem resumidamente, bem pequenininho. Projeção para o futuro, projeção de evolução científica e tecnológica para o futuro. Hoje em dia, por exemplo, a gente ainda não pode reanimar pessoas, mas a gente já mexe com partes de cadáveres, a gente já faz implantes de uma pessoa que morreu em outra, que ainda está viva, então ela é classificada como ficção científica. E esse tipo de literatura apareceu primeiramente aí no Frankenstein, um ser nascido da ciência, que faz assim, uma projeção para o que a gente pode encontrar agora no nosso futuro. E essa narrativa, ela apresenta um novo tipo de monstro e de situações causadores de terror e de horror, pois é uma criatura construída, fruto palpável e perigoso do excesso de conhecimento que ameaça a vida humana. Então, apesar de estar classificada como gótico, a gente foge um pouquinho ali dos fantasmas, dos monstros, da maldição, daquele ser que trabalha com vida, morte, céu, inferno. Aí você tem um monstro que ele é palpável, ele foi criado, ele não nasceu monstro, no sentido de ele ser filho de monstros, ele também não se transformou em monstro como um vampiro, ele foi criado. Assim, a ciência, com as suas misturas químicas, laboratórios mecânicos, instrumentos elétricos, tornou-se um novo domínio para o encontro com poderes obscuros, agora seculares, mentais e animais, em vez de sobrenaturais. Então, o ser humano sempre teve medo de tudo aquilo que ele desconhece. Antes do iluminismo, ele tinha medo do escuro, ele tinha medo do inferno. No momento que ele desabrocha para o conhecimento científico, ele também vai acabar tendo medo desse conhecimento científico. E aí ele vai criar monstros que se adequam a esse novo temor. Pode passar isso, por favor? Tá, vocês desculpem que está um pouquinho lenta a minha internet, tá bom? Bom, o Frankenstein, que foi produzido em 1818, que é o livro, ele foi escrito nas décadas iniciais desse século, né? Século XIX, perdão. E ele, embora gótico, focaliza menos nos temas medievais tradicionais e mais nas questões relacionadas à ciência, à psique e à modernidade citadina. Então, você tem um romance que ele nasceu dentro da literatura gótica, ele é classificado como gótico, mas ele também pode ser classificado como ficção científica. É um embate, um debate que eu encontrei diversos autores, alguns defendendo, outros não, mas eu acredito que sim, que ele se encaixe no conceito de gótico e ficção científica ao mesmo tempo. Por quê?
Esse monstro do livro, ele é um ser consciente, ele é capaz de realizar divagações filosóficas, ele se questiona sobre a sua própria existência. Nós temos páginas e páginas do monstro de Frankenstein, né, no caso, porque esse monstro nunca recebeu um nome, ele é apenas chamado de monstro, de criatura. Então, são páginas e páginas dele se questionando por que está vivo, por que ele está passando por aquilo. Então, assim, é um livro cheio de lamentações mesmo. Pode passar. Já nós temos o filme de 1931. Infelizmente, saiu com um errinho aí, ficou 1818 ainda, mas em 1931. Bom, essa obra fílmica, ela é a mais importante, ela é acreditada como a mais importante do Frankenstein. Por quê? Porque, apesar de ela não ser a primeira adaptação do Frankenstein, nós tivemos 3 adaptações anteriores. Ela é a primeira adaptação sonora da obra. Ela surgiu aí na época que o cinema falado, o cinema com som estava iniciando. Então, foi assim, magnífico para a época, todos aqueles barulhos, todos aqueles sons do monstro, todos os sons de chuva e de raios e trovões na hora da concepção ali do monstro, todo aquele aparato elétrico. Então, foi muito importante por ser a primeira adaptação sonora, e também porque está linkada com Hollywood, né, e a origem do cinema gótico. Como a Sibeli falou anteriormente, com o Drácula, o primeiro filme, eles ganharam muito dinheiro. Com o Frankenstein, o segundo filme, eles ganharam uma quantia ainda maior, é acreditada como a maior bilheteria da Universal Studios de todos os tempos. Não comparando com os valores de hoje, obviamente, mas com os valores assim da época em relação a ingresso, venda e gasto, foi o maior até hoje ganho da Universal, foi esse filme do Frankenstein. Então, ele está ali naquela origem do cinema colocado como um produto, um cinema vendável. Vamos escolher ali histórias que possam ser colocadas no cinema que vai agradar o público. Pode passar, Alice, por favor. Bom, esse filme do Frankenstein, ele é muito interessante porque nós temos ali aquela influência do expressionismo alemão. Mas, ainda assim, o expressionismo alemão traz um pouco ali de uma aura meio circense, uma aura meio imaginativa, um pouco etérea, né? A gente vê ali nas luzes, no movimento. Já o Frankenstein, não, ele é um pouco mais lúcido, ele é um pouco mais sério, vamos assim dizer. E ele utiliza muito bem os sons e os jogos de câmera para provocar o quê? O horror, né? Aquelas reações emocionais fortes. Quem teve a oportunidade de assistir, pôde ver no momento em que o Henry, nesse caso aí muda de nome, ele não é mais Victor Frankenstein, ele é Henry Frankenstein, ele apresenta o monstro para o público, ele vem andando primeiro de costas, devagar, aquele barulho de passos, então ele lentamente se vira, e um close-up no rosto do monstro causa espanto ali nos espectadores. Então, ele pegou esse jogo de câmeras, é interessante para provocar o horror na gente, né? E ele utiliza, no caso, o expressionismo para colocar essas emoções humanas através dos personagens. Por exemplo, nós temos o personagem que também nasceu com esse filme, que é o do cientista louco. O Dr. Frankenstein, no livro, ele é comedido, ele está ali empenhado no seu experimento, mas ele não é retratado como louco da mesma forma que é retratado no filme. Então, essa imagem aí do cientista louco, o doidivanas, gritando e correndo de um lado para o outro, em êxtase com o seu experimento, nasceu aí, também surgiu com essa representação do filme. E aí nós damos origem, de novo, né, à ficção científica agora na tela. E ainda de uma forma ainda maior do que no livro, porque o filme se empenhou em mostrar para a gente a construção do monstro, se empenhou em mostrar como ele foi criado. Foi colocando partes de cadáveres costuradas, então ele utilizou uma grande carga elétrica proveniente de um trovão, de um raio. E nós temos ali no filme todo aquele barulho, aquele brilho ocasionado. Então, assim, é bem interessante como a gente começou a enxergar a ficção científica como esse amontoado de aparatos tecnológicos. E o Frankenstein foi o filme que trouxe isso aí para a tela para a gente pela primeira vez. Pode passar, Alice, por favor. Em relação ao filme, a gente sabe que a gente está trabalhando com uma adaptação. E que é ou impossível por termos técnicos,
ou não é muito agradável, ou não é muito viável você fazer ali aquela adaptação fiel. Na verdade, segundo a Linda Hutton, é impossível você fazer uma adaptação fiel, porque alguma coisa ali você vai precisar ter ou querer mudar. No caso aqui do Frankenstein, como eu expliquei lá no começo, o livro é um grande muro de lamentações. Páginas e páginas do Dr. Victor Frankenstein se reclamando da sua invenção, de depois ser deixado e abandonado. Depois são páginas e páginas do próprio monstro se questionando. Então, assim, eu acredito que para fazer um filme de horror e terror, aquilo ali não caberia. Então, resolveu-se fazer uma simplificação. Então, você pode perceber isso já na sinopse do filme, que é bem, assim, exagerada. O obstinado doutor Henry Frankenstein, juntamente com seu ajudante Fritz, que é uma adição aí na história que não existe no livro, eles conduzem experimentos com o objetivo de dar vida a uma criatura formada por partes de cadáveres. No entanto, como o cérebro utilizado no processo pertencer a um assassino, o monstro já nasce amaldiçoado pelo instinto de matar. Então, eu acredito que essa sinopse já cause o horror, já causa uma expectativa ali do que o espectador vai ver ali na tela, e você pode perceber que houve muitas mudanças em relação ao livro, né? Eu não vou falar aqui agora o porquê delas, porque foram muitas, relacionadas tanto a transformações sociais, políticas, culturais, etc. Mas se você perceber, o encaixe do livro no cinema, ele precisava trazer esse horror mais acentuado. Então, foram feitas mudanças para que logo de cara ali o espectador se encontrasse nessa situação de ansiedade. Pode passar, Alice, por favor. Ó, uma das cenas do filme que são bem interessantes, eu não consegui trazer em vídeo, né, por conta da internet, é que quando o Dr. Frankenstein está construindo lá o seu monstro, ele pede um cérebro, ele quer um cérebro normal para utilizar ali na construção daquele corpo. Mas acontece um erro, o seu assistente todo atrapalhado, tem essa parte também, né, meio cômica, ele simplesmente deixa o jarro com um cérebro funcional cair e retira da universidade, ele rouba um cérebro disfuncional, que há alguns momentos antes o professor estava dizendo para os alunos, olha, esse cérebro ele pertenceu a um assassino. Então, daí, nessa cena inicial do filme, você já imagina, o monstro, ele vai apresentar comportamentos anormais somente por conta deste erro, dessa inclusão deste cérebro anormal. Então, foi assim um recurso que simplificou bastante a história. Não precisou mais o Frankenstein monstro passar por todo aquele vale de lamentações e se dar conta de que ele era um ser exilado e que ninguém o amava para ele se tornar mal. Aqui foi criado um atalho para ele se tornar mal, apenas foi trocado ali o seu cérebro. Pode passar, Alice, por favor. Diferente do livro, que não nos dá nenhuma pista sobre o primeiro dono do cérebro utilizado no experimento, ou mesmo se o órgão possui algum papel na construção da personalidade da criatura, no filme somos levados a crer que o único motivo para o monstro apresentar comportamentos inadequados se deva a uma inclinação inerente à maldade, já presente no proprietário predecessor. Então, no filme, você vai estar sempre com aquele medo de que ele vai fazer alguma coisa ruim. Você vai estar sempre com medo de que ele vai matar alguém, porque isso já faz parte dele. Você é levado a acreditar que esse comportamento faz parte do ser daquela criatura, que ele vai fazer de qualquer maneira, não importa o que aconteça ali. Então, esse foi um recurso de horror muito interessante que os produtores do filme eles utilizaram. Pode passar, Alice, a gente está quase finalizando já, por favor. Por fim, a produção do James Whale, que é o produtor, né, dessa grande obra-prima, o que essa produção fez? Ela enxugou o texto da Mary Shelley, porque é um texto grande, com várias camadas, com vários narradores, com vários pontos de vista. Então, foi necessário enxugar, alterar personalidade, como eu disse, né, o doutor se tornou aquela criatura louca, cômica ali, o cientista maluco. Trouxe personagens novos, como seu ajudante atrapalhado, Fritz, e trocou o desfecho contado nas páginas do livro.
Isso aqui é o mais interessante, que apesar de ser um filme de horror e terror, de vários autores aqui do meu estudo acreditarem que, na época, muitas pessoas, ainda se acostumando ao cinema, quando viram o monstro, gritaram, passaram mal, desmaiaram. Algumas cidades chegaram a censurar a exibição do filme por conta do seu conteúdo de horror. Ainda assim, ele teve o seu final mudado para um clássico final feliz. Thaís? Gente, vocês estão ouvindo ela? Travou, Thaís, a última parte. A parte que você estava falando. Vocês estão conseguindo me ouvir Agora agora? sim. Travou Agora mais sim. ou menos quando você estava falando que a exibição do filme foi censurada. Ah, tá. Agora vocês estão conseguindo me ouvir. Sim. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Caiu. Alice, gente está tá conseguindo me ouvir? Estamos, Alice. Estamos, Thaís. Deixa a tua câmera desligada. Tá, desculpa, gente. Voltou para vocês? Eu não estou ouvindo a Thaís. Não. Conseguem me ouvir? Eu não tô ouvindo. Sim, agora sim. Agora. Ah, tá, gente. Perdão, é que meu Wi-Fi tá muito ruim mesmo aqui no meu bairro, tá? Até que parte vocês conseguiram ouvir? Até a parte que você estava falando sobre a censura do filme, mais ou menos, foi aí que travou. Ah, tá. Pois é. Então, apesar do seu teor considerado assim muito assustador, com pessoas, segundo os livros, né, que desmaiavam, passavam mal, saiu correndo, algumas cidades proibindo a exibição do filme por conta do que causava, né, nos seus espectadores, ainda assim é um filme que não foi totalmente colocado ali como uma história de terror, porque teve o seu final modificado para um final feliz, um final clássico, como era de costume na Hollywood daquela época, e que perdurou por muitas décadas, e até hoje a gente ainda tem, né, o final feliz hollywoodiano. Por quê? A gente vinha de um contexto ali de pós-Primeira Guerra, pós-depressão econômica, então o povo, apesar de todos os medos do monstro, ele queria ver no final uma esperança de que ele podia vencer. Então o monstro de Frankenstein, que no livro mata todo mundo, isso não cairia bem ali num filme, né? Então, esse final foi modificado de tal forma que até hoje acredita-se, né? Quem nunca leu o livro, imagina, não, o Frankenstein no final ele morre queimado ali naquela cena do moinho, com todas as pessoas da vida atacando fogo nele, sendo que isso não existe. Né? No filme, no caso, o doutor e a sua noiva, que no livro são mortos, no filme eles vivem felizes para sempre, eles se casam, então nós temos ali aquele final feliz. Então, a história de terror, ela acabou perdendo seu caráter filosófico, de representação do subversivo, apresentado pela escritora a Mary Shelley, e foi então transformada em uma narrativa romanceada, um certo ar cômico, que termina com um glorioso e clássico final feliz hollywoodiano. Então, ainda assim, sendo um filme de terror, um filme de horror, no final você vai ter aquele final clássico do bem vencendo o mal. Pode passar, Alice, por favor. Como vocês podem ver, a cena do casamento da Elizabeth com o doutor. Então, enquanto o monstro estava matando geral ali no filme, né? O Harry estava preocupado em se casar
e depois que o monstro invade o casamento, aí tem aquela cena incrível dos aldeões correndo atrás dele com tochas e com com lancínio, né, com pá. Então, eu achei bem interessante isso, que mesmo dentro do contexto do horror, ainda assim ele não podia terminar com um final que fosse triste, um final que fosse horrível. O bem, ele tinha que vencer o mal de qualquer forma. Pode passar, Alice, por favor. Por fim, a adaptação responsável. Essa adaptação ela é responsável por reproduzir a imagem do ator Boris Karloff, caracterizado como a criatura de Frankenstein, que se tornou tão forte e popular que permanece até hoje como a face mais icônica do monstro. Então, se você perguntar para alguém, descreva o Frankenstein, como você imagina o Frankenstein, ela não só vai descrever o monstro, ao invés do cientista, como vai utilizar essa representação do Boris Karloff. Vai dizer que ele é cinza, ou que ele é esverdeado, com a cabeça quadrada, utilizando pinos no pescoço. Então, esse filme, o Frankenstein de 1931, ele carrega essa importância na nossa cultura e na cultura pop por isso, por ser o primeiro a trabalhar com a ficção científica, a nos dar um monstro que ele é construído e a trazer um monstro que até hoje ele perdura no nosso imaginário. Pode passar, Alice? E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Peço desculpas aí pelas falhas da internet, ok? Obrigada, Thaís. Então, gente, chegou o momento da nossa discussão. Eu queria primeiro saber se vocês assistiram o filme Frankenstein. Vocês conseguiram assistir? Respondam aí no chat. Sim. Antes da gente começar a falar um pouco sobre o filme, eu esqueci de falar para vocês sobre a pesquisa das meninas. Eu não sei se elas querem falar mais um pouco sobre, mas a Cibele pesquisou Shirley Jackson no mestrado e a Thaís está pesquisando Frankenstein e a indústria cultural estadunidense, se não me engano. Então, se vocês quiserem falar um pouco mais, meninas, sobre a pesquisa de vocês, fiquem à vontade. Enquanto isso, para os participantes do curso que assistiram o filme, eu queria saber o que vocês acharam do filme, se vocês acharam realmente um terror, ficaram com medo. Como é que foi as impressões de vocês sobre o filme? Vocês podem falar. Se quiser escrever no chat, se quiser ligar o microfone, fiquem à vontade. A Mariana está dizendo que ela se chocou com a parte em que ele joga a criança no rio. Ela não esperava isso para a época. Eu também me choquei bastante. Achei engraçado, na verdade. Thaís, Mas assim, pode gente, falar. justamente essa parte foi a parte que foi censurada, né? Depois da produção do filme, foi passado pela censura. E essa versão que a gente assiste hoje em dia é a versão que foi publicada nos anos 80, sem censura. E a versão censurada que é a mais difícil de encontrar. Mas nos textos dizem que a parte que o Henry Frankenstein, ele grita, né, quando o monstro ganha vida, agora eu sei como é me sentir Deus, agora eu sei como é me sentir Deus, ela foi retirada também. A parte que aparece a Elizabeth depois que o monstro mexe com ela está na cama, ali naquela posição que nos dá a entender alguma coisa, que alguma coisa sexual aconteceu ali, né? No imaginário, os censores mandaram retirar também aquela cena que ela aparecia na cama, deitada, e a parte dele jogando a criança no rio também foi retirada, porque foi considerada, apesar de ser um filme de horror, um filme de terror, foi considerada muito chocante. Então, foi apenas nos anos 80 que as pessoas tiveram acesso ao filme, né, na sua versão completa. Alguém mais tem algum comentário sobre o que achou do filme? Adriele Rodrigues diz: eu gostei, não tinha assistido ainda, eu ri um pouco. Gente, essa foi a minha mesma reação. Quando eu assisti Frankenstein, eu ri muito, achei muito engraçado. As partes que eram para dar medo, não fiquei com medo, eu ri. A gente estava até falando sobre isso na nossa conversa do grupo, de como os medos mudam, né?
porque eu achei muito engraçado Frankenstein. Alguém mais tem algum comentário ou alguma pergunta sobre outra parte da apresentação, sobre as meninas? A Mariana disse: na época, com certeza deu medo em muita gente. Eu morria de medo de Drácula quando era criança. Hoje é como. Sim, sim, os medos mudam, não só com a época, mas também com a nossa idade, né? Com a nossa maturidade, a gente vai mudando nossos medos. Eu Então, tenho um livro meninas, aqui, enquanto as pessoas. Alice, Oi? rapidinho, desculpa te incomodar. Não, é que tem um livro aqui que eu estou Não, pesquisando, que é do Radolfo Floresco, Em Busca de Frankenstein, que é muito interessante, que tem, assim, recortes de jornais da época dizendo que as pessoas realmente desmaiavam, que elas passavam mal, que elas saíam correndo. Porque imagina, a gente tinha um cinema mudo ali até 1927, era mudo. Então, 5 anos depois, a gente já tinha um filme sonoro com todos aqueles com a gente pode chamar de efeitos especiais ali. Então, para uma coisa que até anos antes eram imagens sem som e bem simples, para a época, era assim incrível, não? E realmente fez muita gente ficar com muito medo, passar mal. Só que também eu encontrei textos falando que muitas dessas pessoas que passavam mal eram contratadas pela Universal para transformar ali o filme realmente numa cena ali, para todo mundo ficar realmente, nossa, que incrível, esse filme dá medo. Então, eu ainda estou tentando encontrar qual das duas versões é a correta. Se as pessoas realmente ali estavam passando mal, com medo, ou se realmente a Universal pagou atores para fingir que estavam com medo ali. imagina. Sabe o que eu achei bem interessante do filme? Que ele começa com uma alerta de gatilho. Falando, esse filme dá muito medo. Se você é sensível, nem assiste. Pô, eu não tinha assistido também antes da gente definir que ele seria um dos filmes que a gente trabalharia. E aí, quando eu vi isso, meu Deus, eu vou ficar com medo agora. É engraçado. Eu acho que tudo isso também faz parte da questão mercadológica, né? Tipo, vamos fazer um hype nesse filme, ele vai dar medo, vamos contratar pessoas para sair correndo. Ei, Thaís, enquanto as pessoas. Guilherme, você quer falar? Pode Eu falar. queria fazer um comentário sobre o filme. É um filme extremamente interessante, né? Foi um dos primeiros filmes a trazer de forma muito impactante a figura do monstro, né? E os efeitos especiais também lá da época, criando toda essa atmosfera do terror que influenciou o gênero, né? Então ele explora aí diversas questões muito profundas, como essa criação, a responsabilidade do criador, né? A busca por uma identidade, até os limites da ciência, né? Como foi falado. Então, temas que ainda ressoam na sociedade contemporânea. Então, essa interpretação, né, de Boris como um monstro Frankenstein se tornou icônica, né, ajudando também a definir a imagem do monstro nessa cultura popular. Então, o filme em si, ele ajudou, né, de certa forma, a estabelecer uma base para muitos outros filmes de terror, horror, então, e até mesmo a ficção científica, inspirando aí gerações, né, de cineastas, artistas. Então, a cinematografia, o design, né, a produção, criaram uma estética marcante, né, que se tornou uma referência para os filmes de horror. Então, o Frankenstein ainda continua trazendo, ainda é um marco, né, no cinema, mas também como uma obra que continua aí sendo estudada e também muito apreciada, né? Para quem ama filmes de horror. Verdade, Guilherme. Quem hoje não conhece a imagem do Frankenstein como esse desse filme de 31, né? É muito icônico. Eu ia perguntar. Ah, pode falar. Só para complementar um pouco esse assunto que foi levantado da questão de como o medo muda, né? A depender do contexto ali que a gente está. Eu acho isso muito interessante, é uma das coisas que mais me atrai, assim, quando a gente fala sobre cinema de horror, é justamente quando o horror ele é utilizado
para, de certa forma, traduzir ali uma ansiedade e um medo social da época, né? Então, a gente tem esse contexto do Frankenstein, desde ali do livro, né, como bem a Thaís falou, né, na época ali do lançamento, com a Mary Shelley, as ansiedades, os medos ali que estavam se tratando, e aí a gente tem isso também nesse filme, por isso que em alguns pontos, né, eu acho que até por causa dos efeitos especiais, que hoje em dia eles já são um pouco ultrapassados, então talvez eles não causem tanto, não despertem tanta emoção forte na gente quanto despertou ali naquele momento, naquele contexto, né? Mas como o Guilherme falou, as temáticas ali permanecem, né? E eu acho que isso a gente vai ver muito também na nossa próxima aula, quando a gente falar de Corra também, quando a gente falar dos outros, os subgêneros ali do horror, né? De como o horror ele tem essa capacidade de adaptação a depender do seu contexto ali, né? Eu acho isso muito legal. Pode falar, Thaís. Seu mic está desligado. Como a Cibele falou, a Universal virou a casa dos monstros, né? Então ela começou ali a espremer o que ela podia. Então primeiro veio o filme do Frankenstein, ok, tinha ali o seu paralelo com o livro, apesar do final ser modificado, deu muito dinheiro. Anos depois fizeram A Noiva de Frankenstein, que é um filme assim, que é como se fosse uma fanfic, quem sabe lembra do contexto de fanfics? Uma história assim que nas páginas do livro fala que o monstro queria uma noiva, foram lá, fizeram um filme inteiro sobre o filho a noiva do Frankenstein. Anos depois fizeram o filho do Frankenstein. E aí começaram a bagunçar. Frankenstein versus o Drácula. Frankenstein contra o lobisomem. Aí teve um que chamou A Casa dos Monstros, que começou a virar comédia já. E o que eu achei mais incrível, gente, por favor, quem for menor de idade, tape os ouvidos, eu encontrei no almanaque que até versões pornográficas foram feitas. Então, essa história de pegar um filme e fazer uma versão pornográfica, ela é antiga. Então, assim, foi espremido o máximo que foi. Ali virou comédia. Depois teve 11 anos dessa exploração e todos eles com essa mesma, né, imagem do Boris Karloff, mesmo que houvesse a troca de atores. Obrigada, Thaís. Gente, eu tenho uma dúvida sobre vocês que estão participando do curso e também sobre as meninas que pesquisam terror, horror. Como foi que começou a relação de vocês com o horror e como vocês começaram a se interessar pelo assunto? Sibeli, você pode responder primeiro? Posso. De forma bem resumida, tudo começou quando eu estava na 7ª série do ensino fundamental. Antes disso, eu tinha muito medo de filme de horror, eu não assistia nada, eu tinha medo, inclusive, de uns filmes que não são de horror, mas que tinham uma ou outra coisinha, assim, mais sobrenatural, eu tinha medo. E, na época, enfim, eu não assistia nada. Até que chegou essa série, né, no ensino fundamental, e eu tive um professor de literatura, que, inclusive, só fazendo um parênteses aqui, hoje ele faz parte acho que da mais recente turma do PPGL, que é o professor Ezequiel. Ele foi meu professor de português / literatura naquela época, e ele era conhecido, assim, no colégio, todo mundo meio que tinha medo dele. Maravilhoso, Larissa. Sim, maravilhoso. Todo mundo tinha meio que medo dele, porque diziam que ele era muito severo e tal. E ele tinha o costume de passar filmes de terror na sala de aula, basicamente. Foi com ele que eu assisti o primeiro filme de terror que eu vi na minha vida, assim, que foi A Vila, do M. Night Shyamalan, para quem conhece. E foi com ele que eu conheci também Edgar Allan Poe, com ele que eu conheci Stephen King, foi com ele que eu conheci o Lovecraft. E aí, a partir daí, eu já fui trilhando os meus caminhos sozinhos. Mas foi com ele, assim, ele que me despertou essa
esse gosto, assim, pelo gênero. Aí, a partir daí, segui tanto no caminho, assim, pessoal, como um hobby, lendo muitos livros, assistindo muitos filmes. Na época da minha graduação, a minha monografia é sobre cinema de horror, e aí chegou na época do mestrado e a minha dissertação, como a Alice falou, né, sobre Shirley Jackson, que conversa também sobre essas temáticas. Para quem não sabe, ela é uma escritora estadunidense, e na minha dissertação eu analisei um dos livros dela, um dos romances, que é The Haunting of Hill House, para o português é A Assombração da Casa da Colina, e, enfim, estamos aí. Esse é o resumo. Obrigada. Alguém mais quer contar a sua relação com o horror? Pode falar. É isso. Gente, a minha história é tristemente engraçada. É que lá pelos meus 14 anos, né, eu comecei a apresentar problemas muito graves de saúde, de ir para o hospital e achar que eu ia morrer. Aí eu comecei a ler sobre questões sobre morte para perder o medo da morte, sabe? Aí eu comecei, assim, lá no auge do meu sofrimento adolescente, e me encontrei com quem? Álvaro de Azevedo e Lord Byron. Nossa, não vou aqui dar os méritos da qualidade literária deles, que a gente sabe que tem algumas falhas, mas naquele momento ali, para mim, era incrível. Eles falavam comigo, falavam no meu coração. E foi aí que eu me apaixonei pelo gótico, perdi o medo da morte. E foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo e achar interessante a maneira como o ser humano vê, né, o escuro, a morte, o céu, o inferno, o monstro ali, como ele lida com essas coisas. Então, foi assim que eu embarquei nessa jornada aí, muito louca. Legal. Obrigada, Thaís. Gente, eu coloquei no chat a lista de frequência. Não esqueçam de assinar. Para a gente encerrar, nós temos 1 minuto. Eu vou pedir das meninas dicas de leituras para quem está começando nesse mundo de estudar horror, cinema de horror ou literatura gótica. Quais autores vocês indicam para a gente começar a estudar esse assunto? Claro, Quem quer você falar que primeiro? não falou ainda, comece. Eu, olha, eu sou muito Pode mais. ser de filme também. Então, eu ia falar isso. Eu sou muito mais fã de filmes assim de terror do que propriamente livros. Bom, na minha exemplificação que eu dei, eu dei várias dicas de vários filmes, além do Frankenstein. Eu posso indicar aqui filmes para quem assim gosta de, por exemplo, os filmes sobrenaturais. Eu indico a saga A Invocação do Mal, que inclusive a minha relação com filmes de terror começou justamente por eu gostar de assistir muito filmes com entidades sobrenaturais. Inclusive, eu vou até compartilhar rápido aqui, que na reunião eu comentei que eu assistia filmes de terror para descobrir como é que eu conseguia matar um demônio. Eu compartilhei isso em uma das reuniões, assim, e, gente, é sem brincadeira mesmo. Eu acho que eu tenho, assim, os filmes de terror muito mais como uma forma de estudo do que propriamente como uma forma de lazer. Obviamente, até hoje, nunca matei um demônio e nem pretendo, mas é justamente essa questão mesmo de estudar mais sobre os seres sobrenaturais. Então, para quem gosta aí de demônios, de espíritos, de salvação, arrependimento, essas coisas, eu indico a saga A Invocação do Mal. Ela completa, no caso. Obrigada, Clara. Quem mais? Pode ser Sibeli? Só para comentar aqui que no chat a Paula falou sobre Hereditário também, que é uma boa indicação aí para quem. Essa é meio assustadora, que a gente tentou, tem isso também, né, gente? A gente tentou fazer um mini curso de cinema de horror que não fosse muito assustador, porque a gente sabe que tem muita gente que não gosta, né? E aí a gente queria, exato, a gente não queria espantar as pessoas. A gente queria que as pessoas começassem a fazer nossos cursos, né? Mas Hereditário é uma boa pedida aí. Pode espantar algumas pessoas. Na verdade, as minhas indicações, elas estão até
na pasta de material complementar que a gente passou, falando de leituras assim mais teóricas, né? Tem o livro do Rick Holland, que é esse que a gente está utilizando, eu utilizei para falar sobre evolução histórica, que, se não me engano, é The Horror Film An Introduction, eu vou colocar lá, filme de horror, uma introdução, não tem em português, infelizmente. Essa é uma dificuldade ainda nossa, né? Que muito material ainda está em inglês, só a gente está ainda crescendo os materiais acadêmicos em português. E eu coloquei uma dissertação de mestrado lá na pasta que fala sobre a violência contra o corpo feminino nos filmes de horror, falando sobre slasher, principalmente. Muito legal, é uma dissertação muito boa, da Gabriela Laroca. E aí, indo também nessa direção, eu indico para vocês um podcast chamado República do Medo. Não sei se alguém aqui já conhece, que já gosta dessa área. É apresentado por 3 historiadores, a Gabriela é uma delas. São 2 homens e uma mulher, e ela. E eles falam desde dicas assim de filmes de horror até parte mais histórica, contexto histórico. Eles falam sobre subgêneros, é bem legal, assim. Então, fica uma dica também para vocês. Olha, o Guilherme está falando aqui que poderia ter um curso sobre filmes slashers, ó. Poderia. A gente poderia fazer só um mini curso sobre isso, mas na aula 2 eu vou falar um pouco sobre isso. Isso que eu ia comentar, que na aula 2 a gente vai falar um pouco mais sobre slasher. Então, acho que no final vai ter um espaço para a gente comentar sobre isso. Deixa eu ler os outros comentários aqui. A Thaís disse que a indicação dela é A Meia-Noite, Levarei Sua Alma. E eu acho que é Zé do Caixão, A Meia-Noite, Levarei Sua Alma, né? De 1964. Esse é um filme do Zé do Caixão. Isso. A Paula comentou sobre Frankenstein. Ela disse que surpreendeu muito ela hoje, porque ela não é acostumada com filmes mais antigos e foi muito interessante a experiência. A Mariana disse que o último filme que ela assistiu foi bem assustador, foi O Mal que Habita em Nós. Gente, eu também estou super ansiosa para a próxima aula, para a gente falar sobre um que está no hype aí, que é A Substância. Eu quero perguntar sobre isso, porque também é um dos subgêneros que a gente vai falar, né? Pode falar, Thaís. Não, só um adendo rapidinho, assim, que não tem nada a ver, mas tem a ver, sobre o Nosferatu, né? Que o Nosferatu foi o primeiro roubo, né, de propriedade intelectual, todo mundo sabe, para quem não sabe, eles queriam gravar o Drácula naquela época, nos anos 20, mas a esposa, né, do Stoker não permitiu o direito de gravação, então eles deram uma modificada ali na história só um pouquinho, mudaram a essência do personagem, colocaram outro nome e virou o Nosferatu. Então, no caso, o Nosferatu basicamente é uma releitura do Drácula para não pagar direitos autorais. Curiosidade do horror. Então, gente, próxima aula, a gente tem lição de casa, que é assistir ao filme Corra, de 2017. Então, fiquem à vontade, aproveitem essa semana para assistir esse filme ou para reassistir, né, para relembrar. A gente vai falar sobre o horror contemporâneo e os subgêneros. Então, a gente vai falar de slasher, vamos falar de body horror e outros subgêneros, que eu não lembro agora. Estou super ansiosa, porque essa fase é a que eu mais tenho curiosidade de aprender. Se vocês tiverem alguma pergunta ou qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, nós vamos estar disponível no e-mail do GELIC, tá bom? Podem mandar lá mensagem para a gente, fiquem à vontade. Deixa eu ler aqui os últimos comentários para a gente encerrar a nossa aula de hoje. A Paula disse: a série nova do Entrevista com o Vampiro é uma cereja de bolo. Eu ainda não assisti. O Décio Duarte disse: quero muito assistir A Substância. Ouvi muitas críticas boas a respeito. Eu também quero muito assistir. Eu estou esperando
ouvir o que vocês vão falar aqui na próxima aula, porque eu já ia perguntar, né? Para ver se eu assisto ou não. Enfim, gente, não esqueçam de assinar a frequência. E nos vemos na próxima segunda. Vou ficar ainda com a sala aberta por um tempinho para vocês assinarem. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Até mais. Boa noite, Boa até mais. noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima, gente. Galera.